Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a marcação a mercado nos títulos do Tesouro e como isso tem influência com a nossa chamada taxa Selic. Então, como vocês estão vendo aqui, eu estou com a página do Tesouro Direto aberta para nós e a gente vai fazer essa avaliação em cima dos títulos pré-fixados do Tesouro para a gente entender como é que funciona essa dinâmica, né? Como que a relação entre preço unitário e a taxa Selic funciona, né? A gente sabe, alguns já sabem que essa é uma relação inversa, tá? Mas a gente vai ver agora no pormenor como que isso funciona, por que essa relação é uma relação inversa e como a gente pode se beneficiar, né, dessa variação da taxa de juros que é normal, tá? Então, antes de começar a fazer as contas, né, eu vou mostrar para vocês aqui esse gráfico. Esse gráfico é do IPA Data, né? E ele traz para nós a variação da taxa de juros, né, da taxa Selic, desde 2007 até o ano de 2022. Está escondido no canto aqui, tá? Mas a última data é, se não me engano, abril de 2022, certo? Então, como vocês podem ver, no Brasil a taxa de juros ela oscila bastante, né? A gente teve aqui uma mínima histórica próxima de 1,5 lá em fevereiro de 2021 e a gente chegou aqui a situações, né, da taxa de juros alcançar ali os 15 pontos percentuais lá por 2016. Então, essa variação ela é comum, tá? O Banco Central ele altera a taxa de juros na ideia de tentar controlar a inflação, tá? Isso está relacionado com a oferta de dinheiro na economia, a gente não vai entrar no pormenor disso, mas é interessante a gente saber que essa taxa varia com uma certa frequência, às vezes as variações são mais abruptas, né, como a gente está vendo aqui, né, e tem momentos onde essa variação não é tão intensa. Mas essa taxa de juros, né, a taxa Selic, ela tem uma influência direta no cálculo do valor do preço unitário dos títulos do Tesouro Direto. Então, uma conta que eu preciso fazer com vocês agora é a seguinte, né? Vamos focar nesses dois primeiros títulos que estão sendo oferecidos hoje no mercado. Tá? Hoje é o dia 8 de junho de 2022 e a gente tem disponível, né, nessa modalidade de tesouro pré-fixado um título para 2025 e outro para 2029. Vejam que um está oferecendo uma taxa de juros que é de 12,81 e outro está oferecendo uma taxa de juros que é de 12,89% ao ano. Só para que vocês saibam, né, hoje a taxa Selic está fixada em 12,75% ao ano, certo? Bom, então, o que a gente precisa tirar de informações dessa tela que vocês estão vendo aqui, né? Vamos focar nessa coluna, né, que trata aqui sobre preço unitário. Vejam que o preço unitário para esse título de 2025 é R$ 734,53. Tá? E a taxa de juros oferecida aqui é de 12,81. Então eu estou anotando esses valores aqui e agora a gente vai passar esses valores para uma tabela do Excel, tá? Para a gente ver o que isso significa, certo? Eu deixei uma tabela já mais ou menos organizada aqui. Aqui eu reservei o espaço, né, para o valor do nosso preço unitário daquele título pré-fixado. O preço unitário então é esse, né, 734,53. A taxa de juro é 12,81. E aqui o tempo em anos é o tempo que falta até esse título vencer, se encerrar, né? Tá? Então aquele título ali de 2025, ele encerra aqui, ó, 1º de janeiro de 2025, certo? Então, uma informação que é interessante, vocês viram que eu cliquei ali no botãozinho de informações já na página lá do Tesouro Direto, e ele diz o seguinte, ó, esse título ele vai ser resgatado nessa data aqui, né, 1º de janeiro de 2025, pelo valor de R$ 1.000 por unidade, ou seja, sempre pelo valor de R$ 1.000 por unidade. O que tem de importante nessa informação, né? Vamos voltar lá para o Excel e vamos fazer as contas, olha só. Esse preço unitário que está sendo negociado hoje, o título, né, 734, associado com essa taxa de juros, precisa, nesse intervalo de tempo que a gente está considerando,
gerar um montante para nós de R$ 1.000, certo? É isso, né, que significa fazer o investimento do Tesouro Direto, né? A gente faz um investimento eh, a juros compostos, tá? Por isso até eu coloquei aqui para a gente lembrar a fórmula, né, de juros compostos. Então eu estou pagando hoje R$ 734 nesse título, né, esse preço unitário do título. A taxa de juros hoje é essa daqui, 12,81, e a gente tem um prazo, né, até lá o vencimento do título que dá aproximadamente 2,55 anos, né, um pouco mais de 2 anos e meio, considerando a taxa de hoje, certo? Então, se eu investir isso a essa taxa de juros, considerando os juros compostos, né, no final desse período eu vou ter os meus R$ 1.000, né? Claro que aqui não dá o valor exato, né? Por causa da questão do arredondamento aqui do tempo em anos, né? Tem que considerar certinho os números de dias, tudo mais. Mas para efeitos didáticos dá para a gente entender a lógica, certo? Então, isso é o que acontece com todos os títulos pré-fixados, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o outro exemplo, tá? O 2029. Vejo que o preço unitário 2029 é 452,53 e que a taxa de juro proposta para ele é 12,89. Vamos colocar esses dados lá na nossa planilha para ver o que acontece. 452,53 e aqui eu tenho 12,89. Certo? Vejo que, claro, não fechou ali porque eu ainda não fiz o ajuste do tempo, né? Para 2029, né, a gente tem mais 4 anos, então aqui em vez de ser 2,55 vão ser 6,55, tá? Vejam que, né, tem a questão do arredondamento, claro, tá? Mas que no final desse período a gente vai resgatar aqueles R$ 1.000, né, conforme está descrito lá na página do Tesouro Direto, certo? Então, o que está acontecendo? Né? O preço unitário do título do Tesouro Direto ele está diretamente vinculado com a taxa de juros que é oferecida e essa taxa de juros ela sempre vai estar atrelada à taxa Selic, né? Ela sempre vai pagar a taxa Selic mais um pouquinho, certo? O que acontece quando a taxa de Selic varia? Tá? E como eu tinha mostrado para vocês ali no começo do vídeo, é natural que ela varie ao longo do tempo. Bom, se essa taxa de juros subir, eu tenho contratado um juro de, nesse exemplo aqui, 12,89% ao ano. Se essa taxa subir, por exemplo, para 15% ao ano, vejam que eu tenho um título que está me pagando, né, falando em valores redondos, 13% ao ano, e no mercado está sendo negociado títulos de 15% ao ano, né? Estou supondo que a taxa subiu lá para 15%. Então eu estou perdendo, né? Estou com um título pior em relação àquele título que está sendo negociado no mercado. É mais ou menos fácil a gente imaginar que esse meu título se desvalorizou. O valor, né, que eu tinha lá acabou diminuindo, certo? Na verdade ele não diminui nominalmente, né? Mas a ideia é que a minha rentabilidade, né, intermediária, ela não é aquela que eu imaginava, certo? Uh, por outro lado, se a taxa Selic cair, né, hoje ela está em 12,75, vamos supor que ela caia para 10. O que aconteceu? A gente vai começar a ter títulos negociando no mercado mais ou menos próximos, né, desse valor de 10% ao ano, mas eu tenho um título que tem uma taxa já fixa, né, pré-fixada em torno de 13% ao ano. Então eu vou ter um título que tem uma taxa melhor do que aquela que está sendo negociada no momento no mercado. Então eu tenho um benefício e a tendência é que esse meu título, né, o valor unitário dele se valorize em relação ao mercado. Essa é a lógica, tá? Agora vamos ver como é que funciona isso na prática, certo? Então, nessa parte do meio aqui da nossa tabela, eu montei uma continha que nada mais é do que a mesma conta essa do cálculo do juro composto, né, do montante no juro composto, só que agora eu quero avaliar é o C, né? Em geral, né, quando a gente está falando de juro composto, a gente chama esse C de capital inicial, mas para nós é o preço unitário, certo? Então, a pergunta que a gente vai fazer agora aqui é a seguinte, né? Qual que é o preço unitário de um título para que eu obtenha um montante de R$ 1.000 ao longo de um certo período de tempo, tá? Considerando que a taxa de juros é outra, não é mais aquela fixada anteriormente, certo? Então eu vou pegar esse título que está aqui em tela, certo? Imaginem que eu comprei hoje, tá? 8 de junho,
Esse título aqui ao custo de R$ 452,53 e a taxa de juros é essa daqui, 12,89. Faltam ainda 6 anos e meio, né, um pouco mais de 6 anos e meio, para o vencimento desse título. Tá? Então, imaginem o seguinte, que essa nossa taxa de juros aqui subiu, tá? O que ainda é a tendência no mercado hoje pelos próximos 1 ou 2 meses, né, conforme os analistas. Tá? Então imagine que desses 12,89 ela subiu um ponto percentual, então ela foi, digamos, para 13,89 ao ano, certo? E imagine que passou um mês, tá? Um mês dá mais ou menos 0,08 ano, né? Tá? Fazendo a conversão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa substituição aqui para nós, tá? Isso aqui vai dar 6,48, tá? Anos, né? Que faltam para o vencimento. Então, olha só o que aconteceu. Eu gastei hoje, tá? Dia 8 de junho, R$ 452,53 para comprar um título pré-fixado de 2029, tá? Do Tesouro Direto, naquela taxa de 12,89. Mas teve reunião do Copom, o pessoal aumentou a taxa Selic, tá? Por consequência, né, as taxas oferecidas no Tesouro Direto também são reajustadas, tá? E eu supus que esse reajuste tenha ocorrido para cima, né, e tenha ficado em 13,89%. Portanto, subiu, né, em um ponto percentual essa taxa de juros, tá? Quanto que está valendo esse título, esse mesmo título agora no mercado? R$ 430,50. Portanto, em relação ao preço que eu paguei, eu tive uma perda, né, temporária, lógico, né, de R$ 22,03. Isso equivale, né, a uma desvalorização de 4,87%. Então vejam só, né, não é porque é renda fixa que eu tenho a certeza que o meu título vai se valorizar automaticamente ao longo do tempo. Né? Eu só vou ter aquele rendimento que está descrito lá na oferta, né, os 12,89% ao ano, lá no final do período, a hora que eu resgatar o título lá em 2029, no exemplo que a gente está olhando aqui. Né? Em momentos intermediários, se a taxa de juros subir, pode ser que eu tenha uma desvalorização no meu título. Né? Por outro lado, se a taxa cair, eu tenho uma valorização desse título. Então, vamos fazer um exemplo agora do outro caso. Né? Estou considerando ainda o mesmo título de 2029, né, do Tesouro Pré-fixado. Tá? Eu comprei ele hoje por esse valor, 452, a taxa hoje é essa. Mas imagine que na próxima reunião do Copom o pessoal resolva diminuir a taxa de juros. Tá? Vamos fazer um exemplo um pouquinho mais avançado. Imaginem que ao longo dos próximos 6 meses o Copom decida que vai reduzir a taxa de juros e que a taxa de juros, né, no final desses 6 meses caia de 12,75 que está hoje para 9, tá? E aí, né, eu tenha títulos negociados em torno de 9% ao ano, tá? Então eu vou colocar aqui uma taxa redonda, tá? De 9% ao ano. E olha só o que está acontecendo, né? Essa taxa de 9% ao ano eu estou supondo daqui a 6 meses. Por que 6 meses? Porque eu quero tirar essas casas decimais que estão aparecendo aqui no tempo, tá? Então, passados 6 meses, né, a minha quantidade, né, de períodos vai ser exatamente 6 anos, tá? Então, eu estou imaginando que lá em 1º de janeiro de 2023, tá, a taxa de juros brasileira, né, vai estar em torno de 9, o que vai fazer com que o título pré-fixado 2029 esteja, né, pagando uma taxa ali mais ou menos em torno de 9% ao ano. O que acontece? O preço unitário lá em 1º de janeiro vai estar, né, na sua marcação a mercado a R$ 596,27, certo? Nessa hipótese, né, dele cair de 12,75 ou 12,89, né, pensando no título, tá? 12,89 para 9, tá? Mais ou menos 4 pontos percentuais, tá? O que acontece? Nesse período de 6 meses, nós tivemos então um lucro de R$ 143, o que equivale, tá, a um lucro percentual em 6 meses de 31%, quase 32%. Né? Ou se a gente fosse anualizar, daria, né, um lucro, né, anualizado da faixa de 60% ao ano. Né? Então vejam que
Se eu tenho um título pré-fixado de uma taxa de juros alta e essa taxa começa a cair ao longo do tempo, o meu título vai se valorizando e eventualmente, né, num certo período de tempo, eu posso ter uma valorização muito maior do que aquela que eu contratei, né, daqueles 12,89 ali, por exemplo, tá? Então, se a gente tiver numa redução muito drástica na taxa de juros, isso vai refletir como no meu título ele vai se valorizar muito, né? Quanto mais cai a taxa de juros, mais o meu título se valoriza. Tá? Por outro lado, né, se a taxa de juros começar a subir ou continuar subindo, né, a gente está no momento de aumento de taxa de juros, conforme a taxa vai subindo, os títulos que eu tenho eles vão se desvalorizando. Tá? Lembrando que, claro, né, se eu comprei o título e eu contratei uma taxa que é prefixada e é de 12,89, no final do período eu vou receber os 12,89, o equivalente a esses 12,89 ao ano. Tá? Então, a ideia desse vídeo é mostrar como que essa variação da taxa de juros tem influência nesse preço do que a gente chama de marcação a mercado, né, que é esse preço diário, né, dos títulos que eu tenho do Tesouro Direto, certo? Então, essa pergunta ela veio para nós através lá do nosso canal do Telegram. Eu vou deixar o link do nosso canal do Telegram nos comentários desse vídeo, né, caso alguém queira participar, sinta-se à vontade. E caso tenham dúvidas, né, queiram fazer algum comentário, sintam-se à vontade. A gente está montando esses vídeos justamente, né, com essa ideia de tentar tirar dúvidas, né, do pessoal, tanto sobre essa parte de renda fixa quanto a parte de renda variável e tudo mais. Então, participem, né? O canal está aqui à disposição para isso. Obrigado, pessoal.